Olá, como é que você tá? Tudo bom? Bom, esse vídeo, né, é uma continuação da nossa série, né, que a gente está conversando um pouco ao longo dessa semana sobre ser discípulo. E hoje nós vamos falar sobre o assunto negar-se. Bom, para começarmos, né, o nosso bate-papo sobre esse tópico, eu vou ler aquele texto que eu acredito que seja conhecido já, né, de todo mundo. É um texto bem clássico, né, que está em Marcos 8, versículo 34, que diz assim, né? E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Falar sobre esse tema, né, de negarmos a nós mesmos, acredito que é algo bem comum, que todo mundo já deve ter ouvido falar, e muitas vezes a gente enxerga isso como sendo algo ruim, né, que na verdade normalmente a gente não quer fazer, né? Negar a nós mesmos é algo difícil, é algo que requer sacrifício, né? Mas não é algo ruim. Quando nós olhamos pela perspectiva cristã da vida de Cristo, né, da vontade de Cristo, ele diz que ele veio para que tivéssemos uma vida abundante. E por nós mesmos nós não conseguimos ter essa vida abundante, porque nós temos a nossa natureza corrompida. Então, normalmente, os nossos desejos, as nossas vontades acabam nos levando para longe de Deus. Então, quando a gente precisa negar a nós mesmos, é na verdade uma forma da gente se voltar a Cristo. A gente poder tirar os nossos desejos, as nossas vontades do centro da nossa vida, para que Cristo possa estar no centro da nossa vida e assim a gente possa viver a vida abundante que Ele tem para nós. Eu acho que quando a gente pensa sobre o negar a nós mesmos, né, quase sempre a gente pensa que para eu seguir a Cristo, eu vou ter que abrir mão de algo que eu quero muito, que eu desejo muito. Como se Deus assim ficasse lá do céu, olhando pra gente, pensando assim: deixa eu ver o sonho que eu vou destruir, ou o plano que eu vou destruir, ou o projeto que eu vou falar, não é nada disso. Mas na verdade não. Eu acredito que Deus, ele tem sonhos pra gente, ele tem planos pra gente. E a vontade dele é que a nossa vontade seja alinhada a dele. Então ele não está aqui para destruir os nossos sonhos, os nossos planos, ele está aqui para dar um significado eterno para eles. Eu gosto muito de um texto que tem em Filipenses, né, que fala que Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. E por isso ele esvaziou-se de si mesmo, vindo em forma de homem, vindo como servo. Eu acredito que esse texto ele fala algo que é essencial no Evangelho, que é essencial para que nós possamos seguir a Cristo, que é a gente não se apegar às coisas, a gente não se apegar ao que nós temos, aos nossos sonhos, aos nossos planos, e a gente não se apegar de tal forma a algo que a gente não consiga negar isso para seguir a Cristo. Então, tudo que estiver no nosso coração, no centro do nosso coração, tudo que nós temos um apego muito grande, isso atrapalha nós estarmos caminhando em direção a Cristo, porque a vontade de Cristo é que Ele seja o Senhor, que Ele esteja no centro da nossa vida. Então, se algo, a gente está muito apegada a algo, Cristo não vai estar no centro, mas essa coisa, esse sonho, esse desejo, esse bem que nós temos vai estar no centro da nossa vida. Nos dois vídeos iniciais, né, dessa série, a gente viu o ir a Jesus e o ver Jesus. Não existe pré-requisitos para que a gente vá até Jesus e até mesmo para que a gente veja Jesus agindo, veja milagres que Jesus possa estar fazendo. Mas para que a gente possa seguir a Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. Que Jesus ele ama o pecador, mas ele continua condenando o pecado. Nós precisamos entender que esse pecado nos separa de Deus. Que muitas vezes nós temos um ídolo, algo que tem o centro da nossa vida, que está lá entronado no nosso coração. Isso impede que Cristo esteja ali no centro. Então nós precisamos abrir mão disso. Nós precisamos negar a nós mesmos, negar os nossos desejos, as nossas vontades. Nós precisamos entender que é necessário nos negar para que a gente possa seguir a Cristo, para que a gente possa estar nele. Não apenas ir a ele, mas estar nele. Para que a gente possa não apenas ver Jesus agindo uma vez ou outra, mas que a gente possa ver ele atuando na vida das pessoas e na nossa vida. A gente precisa negar a nós mesmos. Para seguir Jesus, nós temos que ser pessoas que estão dispostas a negar o pecado, a negar o desejo da sua carne, a negar as concupiscências que existem em nós para que nós possamos seguir a Jesus. E o mais interessante quando a gente pensa nisso é que Jesus, ele não conhece só o superficial de nós, ele conhece o nosso coração. Então ele sabe a intenção que existe no nosso coração, ele sabe aquilo que nós temos como tesouro guardado no nosso coração, ele conhece o pecado que a gente se apega, ele conhece algo que está nos controlando de certa forma, né?
E ele quer a nossa disponibilidade de abrir mão disso, de negar esse desejo, de negar essa vontade, de negar esse pecado, para que a gente possa seguir ele. Quando a gente vê aquele texto, né, do jovem rico, aquela parábola nos diz muito mais sobre o apego daquele jovem. O problema não era a riqueza. Jesus ele não condena as pessoas apenas por ser rico, mas condena por ter o coração na riqueza. Por aquela riqueza estar de tal forma que você não consegue se ver longe dela. Você não consegue fazer igual Paulo, né, que diz que sabe viver na fartura, na abundância, como só passar por necessidade. Porque o essencial da vida cristã é Cristo. Mas se você não consegue enxergar isso, porque você não consegue abrir mão do que você tem que voltar e entender que é preciso negar a si mesmo. Você precisa negar aquilo que você tem de muito precioso, de muito valor. Não porque Jesus vai tirar de você, mas porque se aquilo se perdesse, se em algum momento você não tivesse aquilo, você ia continuar seguindo a Cristo. É você entender que tudo isso aqui é efêmero, tudo é passageiro, e o que você tem hoje, amanhã você pode não ter. O que você vive hoje, amanhã você pode não viver. Mas Cristo vai continuar aqui. Cristo ele continua. Cristo é eterno. Ele vai estar conosco todos os dias. Bom, é isso que eu queria passar nesse vídeo, assim, de forma rápida, né? Que nós possamos realmente analisar os desejos do nosso coração, analisar o que tem no nosso interior, analisar até mesmo nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, analisar quem nós somos, porque Deus, ele conhece o nosso interior, ele sabe o que está no nosso coração. E Jesus hoje está perguntando, né, se você é capaz de negar isso que tem estado no centro do seu coração, negar sua vontade, negar os seus desejos para segui-lo. Se você é capaz de abrir mão de algo que você tem como precioso hoje, se preciso for, para seguir a Ele. Que você possa pensar nisso hoje e refletir se realmente você está disposto a fazer o que for que seja para seguir a vontade de Deus. Lembrando que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Ele nos chamou para viver a vontade dele é agradável. A caminhada cristã é difícil, não é fácil, não é só flores pelo caminho. Mas ao mesmo tempo, Jesus ele nos garante que o nosso fardo vai ser leve. Como a gente comentou, né, no tópico 1, ele vai aliviar o nosso fardo. Então, apesar de ser difícil, é algo que é mais fácil porque a gente não caminha sozinho. A gente vai estar caminhando ao lado de Cristo. Até porque, o que a gente vai comentar amanhã, a gente vai estar seguindo ele. Então a gente vai estar com ele ao nosso lado, né? Então que você possa pensar nisso durante o dia e que a gente possa realmente estar colocando nosso coração aberto, quebrantado diante de Deus. Estar falando com ele hoje em sinceridade. Tire um tempo para orar, conversar com Deus em sinceridade, para que você se coloque disponível para ele, para que ele venha fazer a vontade dele através da sua vida. Que Deus te abençoe.